Então, nesta videoaula, vamos apresentar mais exercícios resolvidos sobre as funções de várias variáveis e, dessa vez, vamos observar derivadas, como se determinam derivadas totais e derivadas parciais das funções dadas na forma implícita, né? Então, por que derivadas totais? Porque, às vezes, nós já vimos isso, uma função implícita, como os exemplos 1 e 2, onde eu tenho, por exemplo, f maiúsculo de xy igual a zero, apesar de eu ser conduzido de uma maneira até equivocada a achar que esta é uma função de duas variáveis, mas como ela está dada na forma implícita, na verdade é uma função de uma variável, ou seja, y pode depender de x ou x depender de y. Eu posso, o grande barato da função dada na forma implícita é isso, que eu posso alternar facilmente entre descrever x como função de y ou y em função de x. Para esclarecer isso, que de fato é uma função de uma única variável, eu posso olhar para a equação e ver que se eu der um valor a x, eu vou determinar um valor para y. Ou seja, dado um valor de x, eu não tenho liberdade para dar qualquer valor para y. Y resulta do valor de x, portanto, y depende de x, então é uma função de uma única variável, os exemplos 1 e 2. Já o exemplo 3, em que eu tenho uma função g de x, y, z igual a zero, claro, passando aquele 1 para o lado esquerdo, né? Eu não tenho uma função de 3 variáveis, eu tenho uma função de 2 variáveis. Então, é sempre, quando está dada na forma implícita, é sempre o número de variáveis envolvidas menos 1. Da mesma forma que aconteceu nos exemplos 1 e 2, observe que se eu posso dar qualquer valor a x, posso dar qualquer valor a y, mas o valor de z resulta da combinação xy. Portanto, z é função de x e de y. Então, nos exemplos 1 e 2, vamos determinar dy dx, enquanto que no exemplo 3, vamos determinar dρ de z, dρ de x e dρ de z, dρ de y, ok? Então vamos ao primeiro exemplo. Então, como é que isso é feito através de derivadas parciais? Muito simples. Já vimos que no primeiro exemplo, dy dx e no segundo também é igual ao resultado de menos dρ de f, dρ de x sobre dρ de f, dρ de y. Esta é a derivada total. Só relembrando que isto aparece da fórmula do crescimento total, porque se f de xy é igual a zero, então o crescimento total, ΔF, é aproximadamente igual a dρ de f, dρ de x, ΔX, mais dρ de f, dρ de y, ΔY. Agora, se o acréscimo que eu dou a ΔX e ΔY vai resultar tende a zero, quando ΔX tende a zero, ΔY também tende a zero. Então, isso aqui vai ser dρ de f, quando ΔX tende a zero, ΔX se transforma em dx, e quando ΔY tende a zero, ΔY igualmente se transforma em dy. Então,
derrom de f, derrom de x, dx, mais derrom de f, derrom de y, dy, vai ser igual a zero, porque f de x, y é igual a zero. Então, meu ΔF é zero, certo? Então, daqui eu tiro que derrom de f, derrom de x, dx é igual a menos derrom de f, derrom de y, vezes dy. Portanto, dy sobre dx é igual a menos derrom de f, derrom de x sobre derrom de f, derrom de y. E esta fórmula se aplica para qualquer número de variáveis. Claro que se for mais de duas, um número igual ou superior a duas variáveis, aqui vai passar a ser, deste lado esquerdo aqui, vai passar a ser derivada parcial e não mais total. Então vamos ao primeiro. Então, derrom de f, derrom de x é 1 sobre A2 vezes 2x. Enquanto derrom de f, derrom de y é menos 1 sobre b ao quadrado vezes 2y. Então, se eu quero dy dx, dy dx é 1 sobre a ao quadrado vezes 2x dividido por menos 1 sobre b ao quadrado 2y. Lembrando que tem o sinal menos, então vai cancelar este menos e vamos passar a ter b2 sobre a2 vezes x sobre y. Então esta é a minha derivada total do meu exemplo número 1. E é uma derivada total mesmo de y em relação a x, porque é uma função de uma única variável. Ok? Então vamos ver aqui o segundo exemplo. Segundo exemplo, então, trocando aqui novamente a cor da caneta. Então, no segundo exemplo, eu tenho y elevado a x menos x elevado a y igual a zero. Então, e isto aqui é o meu f de xy. Então, é y elevado a x menos x elevado a y e tudo isso é igual a zero. Então, derrom de f, derrom de x, vou derivar esta expressão em relação a x. A primeira é uma exponencial, portanto, é y elevado a x vezes ln de y, enquanto a segunda é uma potência, y vezes x elevado a y menos 1. Derrom de f, derrom de y vai ser o contrário. Então, a primeira derivada eu vou tratar como potência, portanto, é x vezes y elevado a x menos 1. E a segunda vou tratar como exponencial. Então, lembrando que a derivada da exponencial a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a. Então, é x elevado a y vezes ln de x. Então, o meu dy dx, neste caso, então, barra de fração, sinal de menos. Então, derrom de f, derrom de x
y elevado a x ln de y menos y vezes x elevado a y menos 1, fecho parênteses, dividido por d de f e d de y, que é x vezes y elevado a x menos 1, menos x elevado a y vezes ln de x. Então, aqui está a derivada do segundo exemplo, utilizando, claro, a forma de derivar da função, da regra da função implícita. E por último, agora sim eu tenho uma função de duas variáveis. Então agora o número 3, então aqui foi o meu número 2, aqui então o meu número 3. Então eu tenho x2 sobre A2, mais y2 sobre B2, mais z2 sobre c2, menos 1 igual a 0. Então agora eu tenho um f de x, y, z e agora sim eu tenho uma derivada parcial porque eu tenho uma função efetivamente de duas variáveis. Não de 3, de duas variáveis como falamos. Então agora eu preciso de d de z, d de x e d de z, d de y. É a mesma coisa. Então qual é a fórmula? É análogo. Então d de z, d de x é igual a menos d de f, d de x sobre d de f, d de z. E d de z, d de y é igual a menos d de f, d de y sobre d de f, d de z. Vamos calcular então d de f, d de x. Preciso dos três aqui porque eu necessito de d de z, d de x, d de z, d de y. Observe que eu preciso das três derivadas parciais. Então, d de f, d de x, 2x sobre a ao quadrado. D de f, d de y, 2y sobre b ao quadrado. D de f, d de z, 2z sobre c ao quadrado. Então, d de z, d de x, menos d de f, d de x, 2x sobre a ao quadrado, dividido por d de f, d de z, 2z sobre c ao quadrado. Então, isso é menos c ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes x sobre z. Então, aqui já temos a derivada parcial d de z, d de x. Vejamos agora d de z, d de y. Então, d de z, d de y é igual a menos d de f, d de y, 2y sobre b ao quadrado, dividido por d de f, d de z, 2z sobre c ao quadrado. Portanto, d de z, d de y é menos c ao quadrado sobre b ao quadrado vezes y sobre z. Então, esta
é a derivada da segunda, do terceiro, aliás, a segunda derivada parcial do terceiro exercício. Muito bem, então era o que queríamos revisar, recuperar este conhecimento das derivadas parciais das funções dadas na forma implícita. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!